Bom, boa noite a todos. Estamos aqui com o André e com o Daniel para falar a respeito do TEP, 4 anos em setembro. Algumas perguntas. A ideia aqui é muito mais bater um papo e trocar uma ideia e responder as perguntas de vocês. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, André? Tudo bom, Bia? Bom, vou começar perguntando para você, Daniel. Acho que a primeira pergunta é o que fizemos ao longo desses 4 anos de fundo? Só para relembrar, a gente fez o IPO ali no final de 19, né, em setembro de 19, com uma tese bem desenhada ali em relação ao fundo, um pouco diferente do que o mercado vinha fazendo, no qual a gente buscava as localizações, né, as melhores localizações dos ativos, não necessariamente ativos AAA, no qual a gente tivesse a possibilidade de trabalhar uma gestão ativa, não apenas comercial, quanto de properties. Então, acho que dentro desses 4 anos, a gente conseguiu implementar o que a gente se dispôs a fazer ali na época do IPO, e a gente enfrentou uma série de desafios ao longo dessa caminhada, né? Acho que um grande desafio foi a gente conseguir trazer a vacância do fundo para zero, que a gente conseguiu concluir agora em outubro, né? A vigência do último contrato que a gente assinou é de 1º de outubro, deve sair no próximo relatório, né? O último relatório ainda não considera isso, mas a gente começou o fundo no final de 19 com uma vacância física em torno de 22%, financeira de zero, na época, porque a gente tinha uma receita de renda garantida no IPO do fundo, mas a vacância física era 22%. No começo de 20, a gente baixou essa vacância para menos de 7%, no primeiro TRI de 20, e durante a pandemia, aí veio a pandemia, né? E durante a pandemia a gente acabou tendo um pico de 22% durante a pandemia, de novo, de vacância física, e hoje a gente pode dizer que a gente conseguiu cumprir o primeiro desafio, que foi zerar a vacância física do fundo, algo que a gente não tinha feito desde o IPO do fundo. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão da gestão ativa que eu comentei de properties. A gente se dispôs a certificar os prédios, a gente está na certificação agora para obter a certificação do último prédio do portfólio, que é o Fujitsu, né, a certificação do LEED, do USGBC. A gente também teve um trabalho muito ativo em gerar receitas para o fundo, receitas acessórias. A gente mais que quadruplicou as receitas acessórias quando a gente fez o IPO do fundo, seja com restaurantes, seja com cafés, receitas de estacionamento, receitas que a gente, inclusive, conseguiu implementar no Fujitsu em relação à redução do custo de condomínio, algo que a gente conseguiu negociar junto ao inquilino lá do Fujitsu. Enfim, tudo que possibilitou, no longo prazo do fundo, a gente trazer, em paralelo com a redução da vacância, o incremento de receita para o fundo, principalmente através de ciclos de revisão e de renegociação de contratos dos inquilinos mais antigos. A gente já está melhorando a receita do fundo aos poucos, e o trabalho agora é a gente continuar nos próximos anos, nos próximos meses, melhorando a performance e receita do fundo. É super importante se falar tudo isso. Eu vou só falar uma coisa, André, antes de eu te fazer essa pergunta, é que quando a gente fala que a gente traz receitas novas, isso também não é só para o cotista que a gente traz receita nova, a gente ajuda quem são os inquilinos que estão lá. Esses serviços que a gente coloca no térreo, que a gente coloca restaurante, café, para as pessoas que usam o prédio e para quem está ao redor também ajuda. Então, é uma questão que melhora muito assim, o bairro, né? Isso é super importante a gente destacar. André, e você, o que você me diria? O que a gente fez ao longo desses 4 anos? Acho que, complementando um pouco o que o Daniel falou, a liquidez de 19 para esse último mês, a gente conseguiu aumentar significativamente. Boa parte para quem vai ler o relatório, vai ver que boa parte do nosso investimento do fundo e da nossa receita, a gente já tem os ativos certificados. A receita de locação foi
praticamente de 1.300.000 para 2.700.000, com uma projeção bem conservadora e crescente. Mas acho que o mais importante para a gente pensar não é o que a gente fez, mas pensar no que a gente deixou de fazer, né? Verdade. A qualidade da gestora e a qualidade dos gestores, que estão, nós que estamos no dia a dia, para pensar, e os nossos cotistas, que está hoje no movimento de crescimento, é que a gente deixou de alavancar muito fundo, então a gente viu várias oportunidades passarem ao longo desses anos, o mercado estava fechado, a gente não fez emissão, a gente praticamente não fez emissão abaixo do VP, a gente respeitou todos os cotistas, então temos interesse de fazer emissão abaixo do VP. E nós também, no final das contas, mantivemos a tese, a gente não saiu da tese, não fomos para regiões dúbias, a gente manteve o nosso location, e agora a gente, mesmo depois de anos bem desafiadores, que o Daniel falou, o Covid, toda uma questão do que o Covid trouxe para o escritório, a gente conseguiu, mesmo assim, reformar os nossos ativos, melhorar os nossos ativos, e hoje nós conseguimos, nesse último mês, zerar a vacância do fundo. Então, acho que é realmente isso, e é por isso que isso traduz como que nós ficamos nos resultados do último ano, né? Eu acho que é o desencorajamento, cereja do bolo é realmente fechar a vacância. Exato. E, André, essa questão que você falou, que a gente não foi para outras localidades, muitas vezes aparecem coisas muito mais atrativas e rentáveis, né? Porque é importante destacar que a gente se manteve no pilar que a gente sustenta, que é a localização, ativos bem localizados, e que muitas vezes aparecem várias oportunidades que, no primeiro momento, são muito mais atrativas, com retorno maior, mas que a longo prazo não faz sentido. Então, é bem importante detalhar um pouco disso, assim, a gente poderia uma rentabilidade, mas e daí? Qual seria o preço disso no futuro, né? É isso que a gente pensa. Nosso pensamento é muito longo prazo, não é agora o retorno, simplesmente agora. É o risco que pode acarretar para o fundo, né? Você sempre pode ter você pode comprar um call center no interior que ele te dá 20% ao ano, mas qual que é a probabilidade do call center ficar ou o teu inquilino pedir para ir embora e você micar com call center numa cidade onde ninguém conhece? Então, por isso que é o location, quer dizer, é comprar o ativo certo, no preço certo, na localização certa. E só complementando o comentário que você fez das emissões abaixo dos BP, teve uma que a gente já explicou no passado, na live, que foi uma bem pequena, de 15% do valor do fundo, que foi realmente circunstancial, que foi agregar valor, que foi quando a gente fez as aquisições do Fujitsu e do São Luís. E a nossa estratégia naquela época era fazer essa aquisição, a gente alavancou e a gente comentou no passado que a gente ia pré-pagar, vender e pré-pagar parte dessa dívida. Daniel, como que a gente está hoje de dívida? Qual que é o cenário, assim, considerando tudo que a gente tinha se comprometido a fazer? Bom, relembrando, a gente tinha tomado essa dívida nesse follow-on, que foi em torno de 50 milhões na época, com 50 milhões de oferta para aquisições em torno de 100 milhões, que incluía também a aquisição do Timbaúba na época. E de lá para cá a gente conseguiu efetuar a venda do Timbaúba, que era um ativo não estratégico dentro do fundo, e a gente reduziu para metade o CRI do São Luís, a gente com uma taxa de IPCA mais 5,75, hoje são um pouco mais de 10 milhões o saldo dessa dívida no São Luís, e no Fujitsu a gente também quitou um tranche em CDI
sem multa de pré-pagamento. Acho que é importante ressaltar, tanto na quitação do CRI do São Luís quanto do Fujitsu, a gente quitou também uma parte relevante, e hoje a gente tem 30 milhões de saldo no Fujitsu, 30 milhões e meio, mais ou menos, os dois somados, a gente está em torno de 41 milhões de saldo devedor, que isso equivale a mais ou menos 10% do valor patrimonial do fundo, que é hoje em torno de 401 milhões. Então, a gente tem uma dívida, digamos que sob controle, né? A gente nunca alavancou acima de 20% do PL do fundo, e hoje a gente está com uma cota tradeando em torno de 92. A gente teve um pico negativo mais para o começo do ano, a cota chegou a bater em torno de 66, que acho que até foi um momento oportunístico, né, para quem investiu nessa época, no começo do ano, no fundo, mas hoje a gente já está em torno de 92 para um patrimonial de 95, com um yield em torno quase de 8%, de yield um pouco abaixo de 8%. Ótimo. Eu vou emendar outra pergunta, e até em linha com o que o Lincoln perguntou, que é o reajuste de aluguel, que é o último fato relevante que a gente soltou. A gente falou que a gente teve um reajuste do aluguel de 30,44%, que foi no Passarelli. O que a gente viu desses 4 anos? A gente conseguiu zerar a vacância, implementar as melhorias, e o quanto isso está sendo refletido nos valores de aluguéis. Então, assim, a gente já pode ver um retorno, esses 30% serão refletidos nos próximos. Como que a gestão está vendo essa questão, já que as melhorias foram feitas? Não, exatamente, é um pouco do que eu tinha comentado, que a gente, com os inquilinos mais antigos, a gente já vem tendo ciclos de revisional, né, de 3 anos de contrato, ou inquilinos mais antigos ainda, 6 anos de contrato, cada 3 a gente já tem essas discussões, e em todos os casos a gente tem conseguido melhoras de renegociações, de revisões, que foi o caso desse comunicado que você passou do Passarelli, mas em 2024 a gente teve 54% de receita de incremento de contratos mediante reajustes, né? Em 2024, teremos, né? Em 2024 exato, a gente terá. Desculpa, em 2024 teremos 54 e 25, em 2025 em torno de 32. Então a gente tem bastante coisa para acontecer nos próximos 2 anos em relação a novas revisionais. Acho que vale a pena agregar aqui que o prédio era outro, né? Quando a gente fez essas locações, os elevadores eram antigos, a recepção não estava reformada, a gente não tinha reformado a fachada. Então, quer dizer, não é que a ideia aqui é praticamente trazer o ativo para valores de aluguel mais próximos do mercado, né? Isso. E assim, hoje os 2 ativos que estão fora do mercado, que a gente pode olhar e que são focos, seria o Passarelli e o São Luís, né? Até pela localização dos 2, que são bem localizados, várias vias de acesso, transporte, principalmente o Passarelli. O Passarelli a gente já teve um contrato recente a R$95, né? E a média que a gente recebe caixa hoje dele é 73. Então, a gente enxerga muito potencial no Passarelli para essa faixa de R$95, R$100, para uma média de 73. E o São Luís também. O São Luís está na faixa de 102 de aluguel caixa. E a gente tem potencial ali para pelo menos 120 de aluguel no São Luís. Então, a gente enxerga que esses 2 ativos a gente tem bastante potencial ainda de crescimento. É super importante reforçar também que no São Luís hoje tem 3% de vacância o prédio inteiro. Então, assim, a vacância é praticamente zero, né? É momentânea essa vacância, né? Isso impacta também nos nossos valores de aluguéis para todo mundo andar junto, né? O prédio inteiro. Não sei se o André tem mais algum ponto. É sempre importante que ele falou que a gente mudou a estratégia do fundo e mudou os inquilinos, que a gente já comentou diversas vezes, que hoje a gente tem inquilino que ocupa o andar inteiro, principalmente no Passarelli, que são lá conjuntos menores. Isso, acho que de uma forma geral que a gente veio consolidando a estratégia, que foi melhorar a qualidade dos inquilinos, e as locações, os contratos que a gente veio fazendo, eles foram ficando muito mais fortes. Então,
o float do fundo aumentou, está quase em 5 anos, se eu não me engano, e a gente está tentando fazer contratos acima de 9, 10 anos. E todos os contratos com uma, vamos dizer, penalidade de saída e garantias. Então, isso dá um certo conforto para os nossos investidores, porque a gente vai ter uma renda mais certa ao longo dos próximos anos. E reforçando, né, André, essa questão que a gente deu no Torrisul, por exemplo, que foi essa última alocação, que teve 9 meses de carência, e assim, existe um custo, que era um espaço aberto, então assim, existe um custo de manter uma laje vazia, né? No caso do São Luís era 30 mil reais, do Torrisul era 30 mil reais por mês, ou seja, isso impacta o fundo de uma forma, né? Manter essas lajes. Acho que principalmente se você for levar em consideração você ficar 2 anos vagos com aquela laje, quanto que você deixou de ter de receita. E aí tem um outro ponto que normalmente a gente concede a carência, o mercado para a Berrini talvez esteja mais perto de 5, 6 meses de carência, mas a gente coloca num contrato de longo prazo que se a carência, se o inquilino decidir sair, ele devolve a carência no valor vigente. Isso é quase que se a gente estivesse comprando um seguro contra tempos ruins. Então, para nós, a gente prefere ter bons inquilinos não tenham quase turnover, do que a gente ter uma carteira de clientes que ficam querendo sair. Então, a gente quase que você está pagando um seguro adicional para ficar mais tempo com você, teu inquilino. Acho que é bom só complementar, Bia, que nesse caso dessa última alocação também, a gente já vem discutindo há muitas lives que a gente tem. A Torrisul sempre foi o prédio mais desafiador, digamos assim, do portfólio, por causa da super oferta na região da Chucre Zaidan, com prédios mais novos, enfim, com valores baixos de prédios novos, então uma concorrência muito grande ali nessa região de Berrini, principalmente Chucre Zaidan. Então, a gente conseguir zerar a Torrisul, fora tudo isso que o André falou, da economia de custo fixo, né? Além da questão dos descontos que têm que ser devolvidos e carência, os contratos mais robustos que a gente tem com os nossos inquilinos, existe uma vacância muito alta ainda. Prédios vizinhos do Torrisul, como Torre Oeste, o Plaza 2, ou os próprios prédios novos da Chucre Zaidan, tem muita área vaga. Então, a gente conseguir fechar essa locação, ela também teve um pouco do trabalho que a gente tem aqui de fidelização dos nossos inquilinos, porque esse contrato, especificamente esse último que a gente assinou, foi uma expansão do inquilino existente dentro da própria Torrisul. Não, é perfeito, acho que é super válido comentar, e assim, e a gente sempre sustentou essa tese que a gente não abaixou o nosso preço de valor de aluguel, que a gente manteve o patamar, que isso é super importante. Alugar a qualquer preço a gente poderia, mas a gente conseguiu mesmo, assim, de uma forma sofrida, porque não é fácil também se ficar tanto tempo com uma laje vaga, mas a gente conseguiu manter e hoje alugar num preço que a gente está confortável, que ele não se distanciou do que a gente já tem no prédio. Isso é super importante para não gerar um transtorno ali. E é um preço mais alto que os prédios vizinhos também. Então, isso é uma resiliência da gestão de acreditar no que a gente faz, né? A gente tem que destacar esses pontos. Bom, a gente falou do que aconteceu nesses 4 anos, e assim, e agora? Até tem uma pergunta aqui falando de quais ativos, aquisições, o que a gente está olhando. E agora, daqui para frente, o que a gente planeja, o que a gente deseja e quais são os desafios. Então, assim, o que a gente está olhando nos próximos meses, André? A gente tem um trabalho ainda para fazer, fora essa questão da repactuação que o Daniel estava falando. Os próximos meses a gente está olhando com bastante carinho para
melhorias no Torre Sul, a gente está fazendo a troca estamos fazendo uma reforma na entrada que estava precisando, o prédio já estava com 15 anos, então a gente vai fazer com uma decoração completamente nova. Estamos trocando no Torre Sul também o sistema de automação para deixar ele praticamente o sistema de ar-condicionado inteiro, que chama BMS, sistema também de energia do prédio inteiro, que parece pequeno, mas não é, tem 18 mil metros, novo, então a gente está continuando a investir. No Fujitsu a gente está fazendo a certificação, a gente tem que fazer também, ainda não aprovamos, mas vamos fazer a melhoria do hall de entrada. Estamos estudando também a troca dos vidros do Fujitsu, para ver se a gente consegue ter vidros mais atuais, mais modernos, porque tem uma questão de o quanto que a gente consegue economizar de ar-condicionado, insolação com os vidros novos, é bem melhor, né? E tem outras várias melhorias, estamos tentando melhorar também a entrada da JK, do São Luís, então tem várias melhorias que a gente está trabalhando. E estamos também de olho no mercado para ver o que a gente consegue ter de oportunidades em localizações que façam sentido para a tese do fundo. E a tese permanece igual? Existe possibilidade de a gente mudar a tese? A gente vai continuar olhando localização, mas e o que mais? Existe outras coisas? Esse é um bom ponto, né? Acho que no preço certo, acho que o TEP seria muito beneficiado se tivesse mais cotistas, se tivesse uma posição, uma diversificação maior, que hoje a gente não tem. Muito por porque o que aconteceu com o mercado desde março de 2020. Mas a gente busca isso, né? Então, aqui dentro da Telos, a gente está bem empenhado. A gente pode ver que alguns fundos, depois de um certo nível de liquidez, ele é muito mais fácil de tocar. É como se... a roda, né? Roda mais... como se fosse mais uma geração de caixa muito maior. Quando você tem algo menor, a gente está vendo isso agora, porque a geração de caixa com mais inquilinos e depois de todo o trabalho que a gente fez, gera mais resultado. Mas isso é exponencial. Como se fosse quase uma PG, quando você tem um volume maior de ativos sob gestão no fundo, né, Daniel? Não sei se você tem alguma coisa para falar. Não, acho que é isso que o André comentou, talvez diversificar, mas não no sentido de sair de São Paulo, que realmente não faz sentido, nada óbvio. Hoje a ideia é a gente continuar focando nas regiões óbvias, Faria Lima, Jardins, Pinheiros, Avenida Paulista, a gente com aquisições que incrementem o resultado do fundo. Essa questão de diversificação, talvez a gente diversificar, mas na busca de contratos, de repente contratos atípicos, né, ativos com inquilinos contratos atípicos, ou não necessariamente prédios classe B, a gente também tem olhado bastante coisa, prédios mais novos, AAA, a gente talvez não engessar tanto o mandato do fundo, e a gente está olhando também outras possibilidades dentro do TEP. Aqui fizeram a pergunta, então, se a gente está olhando algum novo ativo. Sim, a gente está constantemente olhando, né? Isso é um trabalho contínuo, né? Então, assim, o critério é a localização, como a gente mencionou, acho que é o principal critério aqui da casa, a gente continuar investindo em regiões bem localizadas. Então, a gente entende aqui que a Faria Lima é super importante para o nosso portfólio. E em quanto tempo? Eu acho que para fazer a aquisição, a gente tem que alinhar tudo, né? Então, a gente tem que alinhar o valor da cota para fazer uma emissão
e ter um pipe que agrega valor para o fundo. Seria isso, né, Daniel? Os próximos passos, assim, Exatamente. É muito difícil hoje mensurar quanto tempo isso leva, a gente está trabalhando para isso, a gente tem a intenção de fazer crescer o fundo, para justamente, que nem o André falou, aumentar a liquidez, ter mais cotistas, ter mais parceiros. Então, é isso que a gente busca, né? Exatamente. O desafio que a gente sempre tem a gente casar o time, né? A gente tem que estar preparado quando tiver uma janela de oferta. Então, a gente ainda não está no valor patrimonial do fundo. Então, a gente tem trabalhado diariamente em pipe, em opções de aquisição. Isso a gente nunca deixa de fazer, para a gente ter boas opções de aquisição assim que a gente tiver uma janela de abertura para uma nova emissão. A gente sempre diz que o nosso portfólio está bem. Desculpa, André. Desculpa, mas é isso, né? Com a perspectiva, acho que o que o Timbaúba trouxe, que foi interessante para o fundo, de uma forma geral, foi a possibilidade de a gente girar os nossos ativos, fazer um retorno, ou dar um retorno para os cotistas, e ter a perspectiva de novas ofertas, né? Então, isso aqui muitos cotistas vêm pedindo para a gente, mas também a gente tem que respeitar o VP e o número, e acho que vamos seguir com a nossa disciplina. Fizeram uma última pergunta aqui. André, como a gente enfrenta os desafios econômicos e as mudanças no mercado imobiliário? Como que a gente está se preparando para isso? No final, a questão a parte macro você não consegue prever, né? O que você consegue fazer é se preparar um pouco para o pior. Então, por isso que a gente coloca nos nossos contratos mais fortes. Boa parte dos nossos contratos eles têm garantia, não lembro o número direito, mas mais de 90% dos nossos contratos tem uma segurança de um terceiro, para ter certeza que a gente vai receber. E a gente, acho que e tem uma outra parte para o investidor, né, que vamos pensar o investidor que está comprando agora, que fala, bom, eu estou entrando a 92, mas o valor do metro quadrado, se você for ver, é perto de R$10.900 o metro, para comprar um ativo pronto, que na maioria das vezes é abaixo do valor de reposição. Hoje em dia eu brinco que nem ativos que são para um residencial mais simples possível, dentro dessas regiões, vendem nesse preço. Então, realmente, a forma de você se proteger é estar com os gestores que você acredita e realmente ver a precificação, porque é o quanto você está pagando no metro quadrado. Tem mais alguma coisa que eu não respondi, Bia? Qual que era a segunda pergunta? Tem. Não, essa é a pergunta. Então, como a gente está vendo para as mudanças no mercado imobiliário, acho que também vale dizer que tudo é cíclico, né, André? Você já passou por várias fases e tudo volta. Então, assim, a gente já viu essa taxa de juros aumentar, a gente já viu a taxa de juros lá embaixo e os impactos que isso reflete. Então, é só ter resiliência. E a última pergunta que fizeram aqui para a gente, antes da gente falar os números, é a questão da taxa de gestão, que pergunta se a taxa de gestão não pode estar em linha com o rendimento e não no formato atual. Hoje a gente tem uma taxa de gestão fixa. Então, estou perguntando se não seria ideal colocar a nossa taxa de gestão em linha com o rendimento. A gente já pensou nisso. Acho que no final a questão isso deve ser um dos poucos fundos que foram a mercado, que a gente ficou 2 anos sem taxa de gestão. Quando a gente estava numa situação onde o fundo estava sofrendo bastante, a gente abriu mão de, se não me engano, foi 40% ou 50% da nossa taxa de gestão. Então,
E esse fundo também não tem performance, que a maioria dos nossos competidores pensa ou trabalha com a performance. Então, a gente acha que o fundo crescendo, ele já está previsto uma queda, uma diminuição difícil. A gente acha que do jeito que o fundo está estruturado, ele está justo. Não sei se o Daniel quer agregar mais algum ponto. Não, eu acho que, para complementar, o que eu tenho para dizer é que, em relação a esse último trimestre do ano, bom, a gente atingiu a vacância zero, né? A 100% de ocupação dos ativos, mas a gente pode ter novidades ainda nesse último trimestre, porque a gente tem dois assuntos importantes para o fundo, que pode gerar distribuição além das previsões que a gente tem, ou do guidance que já está acontecendo mês a mês, que é um acordo judicial, que a gente está em vias de conseguir no Passarelli, do inquilino que ficou inadimplente por um bom período e já não está mais no Passarelli. Então, isso pode ter alguma notícia boa em relação ao recebimento desse acordo judicial. E também, para quem não lembra, a gente também tem um complemento de ganho de capital do Timbaúba para acontecer ainda esse ano. Então, são duas questões que, independentemente de janela ou não, de captação, são coisas que podem acontecer ainda nesse último trimestre para o fundo. Perfeito. Vamos só falar os números do fechamento de setembro, Daniel, e daí a gente vai para o encerramento rapidinho, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, mas vamos falar os highlights de setembro, você consegue? Consigo. A gente teve distribuição de 58 centavos, 0,3 de yield, anualizado 7,83%, vacância física 3,05, que hoje é zero, conforme eu comentei, e 7,47 vacância financeira. São os principais números de setembro. E a vacância financeira tende a diminuir, porque a gente já teve retorno desse inquilino que realmente ficou 2 meses sem pagar, né? Então, a tendência é em outubro a gente conseguir reduzir. Bom, agradeço aos investidores que acompanharam a gente. Não sei se o André e Daniel fiquem à vontade para fazer mais um último comentário. Acho que é isso, né? Obrigado por ter acompanhado a gente. 4 anos. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tem o e-mail ri@telos.com.br. Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.